A oração e a adoração, elas funcionam com muita eficiência, só que a movimentação no mundo espiritual é diferente. Deixa eu te ensinar isso, porque talvez você precise de Deus desesperadamente em alguns momentos da sua vida. Então você precisa saber a diferença de orar e adorar. Todos os dois te dão acesso à presença dEle, todos os dois te dão acesso ao favor dEle, todos os dois te levam a um lugar de rápida ação quando é necessário. Só que a oração, ela é um deslocamento do seu coração em direção ao coração de Deus. Então, quando você aplica o seu coração a orar, no mundo espiritual, a movimentação é você saindo da onde está e indo na direção de Deus. Algumas orações, elas poderiam ser muito mais eficientes se as pessoas entendessem que oração é como quem está enchendo um cálice, e este cálice só vai chegar ao lugar de completude quando ele estiver totalmente cheio. Então não é que Deus não ouviu sua oração, é que você ainda não orou o suficiente. Desde o primeiro dia que aplicasse a buscar o teu coração, o anjo Gabriel disse para Daniel: Deus ouviu suas palavras, mas o anjo só chegou ao 21º dia. Por isso que nós oramos e continuamos orando, e depois de termos orado, nós oramos mais um pouco e ainda continuamos orando. Por isso nós falamos para os casais, antes de casarem, orem muito antes de casar, porque depois que vocês casarem, vocês vão ter que orar muito mais ainda para ficar casado. A oração é uma ação contínua da vida do cristão, e ela, como nenhuma outra ação, tem essa capacidade de movimentação. Ela te tira da onde você está. Por isso que algumas vezes o Senhor te acorda pela madrugada, algumas vezes durante o dia o Senhor está, eu costumo dizer, muito facinho te querendo, e Ele fala assim: vem para a minha presença. E você acha um canto lá no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, isso, fiquem comigo aqui por enquanto, no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, no seu trabalho, e você corre para Ele. E quando você corre, eu ainda me lembro quando menino, 15, 16 anos, trabalhando num açougue, Deus vinha com uma violência tão grande que eu não conseguia me conter, e eu tinha que pedir para ir no banheiro, e quando eu chegava lá no banheiro, eu abaixava a tampa do vaso, dobrava o joelho e dizia: Senhor, eu estou aqui por Ti, eu estou aqui por Tua presença, eu me movo em Tua direção. E Ele como Deus jamais vai virar as costas para aquele a quem Ele constituiu como filho. Irmãos, eu não me faço de surdo para os meus filhos, eu não viro as costas para Ele, eu não os negligencio a necessidade deles. Todas as vezes que eles dizem: Pai, eu saio da onde eu estou e vou em alta velocidade, estilo Velozes e Furiosos, para chegar o mais rápido possível, porque eu fui chamado por Ele. Crente que não ora não sabe o que é isso, e é uma pena, porque não aproveita esse recurso maravilhoso que tem. Pastor, eu estou precisando de muito Deus. Eu vou dizer sempre a mesma coisa: vamos orar. Por que o pastor diz vamos orar? Porque eu sei que quando a gente ora, nós vamos na direção do milagre, nós vamos na direção da vitória, nós vamos na direção da unção, nós vamos na direção do trono. Só que a adoração, ela é diferente da oração, embora haja uma movimentação. Se oração é o meu coração se movendo na direção do coração de Deus, adoração, quando eu adoro, é o coração de Deus se movendo na minha direção. Aí quem sai do seu lugar, quem se move é Ele, não é eu. Quando eu oro, eu me movo. Quando eu adoro, Deus vem como quem vem com fome, como quem está assim, sentindo o cheiro de algo que ele deseja muito. Então ele vem. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que o Senhor procura tais que os adoram. Ou seja, é Ele que se mobiliza, é Ele que se movimenta. Ele fica assim, Ele vem pelo cheiro, Ele vem pela essência que é exalada através da adoração. Se você já orou e não conseguiu encontrar Ele, então te falta adorar.
Se você já adorou e não conseguiu encontrar Ele, te falta orar. Por isso que nós oramos com veemência, às vezes com violência. Por isso que nós adoramos e fazemos isso de forma exagerada. E não é porque nós só somos exagerados, porque nós somos intitulados como uma igreja extravagante. Mas não é. É porque nós sabemos, amados, quem Ele é, o que Ele faz. A pessoa que está sentada ao seu lado aí está com um belo sorriso no rosto, e ela tem muita história para contar, porque ela vive experimentando todos os dias o que é o verdadeiro favor que vem da parte do Senhor. Por isso nós cantamos Ele exaltado, por isso nós adoramos como adoramos, porque todos os dias Deus tem feito um milagre na nossa história. Eu disse hoje pela manhã, tudo que está aqui, irmão, é histórico. Tudo que você está vendo tem uma história. Se você quiser depois perguntar para mim a história desse chofar, a história dessa concha, a história dessa caixa, a história desse púlpito, a história do Edésio eu te conto. A história dessa mesa. Tudo é histórico. E como histórico, tudo foi nos dado sobre o favor de Deus, debaixo de muita oração. Querido, foi fácil para alguém. Esse alguém não fomos nós. Algumas vezes nós lamentamos, nós aqui, equipe, lamentávamos o duro preço que as coisas nos custavam. Quando você tem dinheiro, você vai e compra. Quando você não tem, então, além do preço que você paga pelo dinheiro que você não tem, você ainda paga outro preço, porque você extrai recursos de lugares aonde dificilmente se extrai, que é do mundo espiritual. Hoje de manhã eu estava orando, eu estava me lembrando de algumas lágrimas que eu derramei de gratidão a Deus ao longo desses anos aqui em Pissarras, e uma delas foi porque talvez não pareça nada, talvez pareça bobo, mas eu quero que diminua eu e ele cresça. Por isso eu quero contar. Um dia eu me peguei chorando porque eu comprei um tapete de R$175 para a igreja, um capacho. Aquilo custou tão caro por tão pouco que a gente tinha, que no primeiro dia eu vi os irmãos limpando o pé no tapete, eu morri de dó do tapete. Se eu pudesse, eu tinha pregado o tapete na parede e feito dele um quadro. Todas as vezes que eu entrava na igreja, que eu abria a porta, eu pisava no tapete. Isso é a minha religião, tá? Não precisa fazer igual. Mas eu pisava no tapete, eu limpava o pé e disse: Senhor, muito obrigado por esse tapete que eu estou limpando meus pés. Pela tua igreja que ofertou, que dizimou. E sabe, tivemos que ajuntar muito dinheiro naquele tempo para comprar um tapete de R$175. Irmãos, as pessoas faziam de mim piada, porque eu e a pastora Thaís andávamos em cima de duas pessoas grandes, em cima de uma motinha na cidade. Eu glorifico a Deus por essa moto, porque me serviu muito. Essa moto é histórica, porque por algumas vezes lá em Itajaí, pastor Leandro, irmão, mais eu, bota aí uns 240 quilos, os dois juntos, andávamos evangelizando com aquela bici aí, que foi ofertada na igreja. Não era pouco não. Sabe por que não era pouco? Porque era tudo que nós tínhamos. E nós nunca deixamos de fazer o nosso melhor. Nunca competimos em tentar superar os outros. Nossa meta, nosso objetivo nós queremos fazer o nosso melhor. Nunca deixamos de fazer o nosso melhor, porque nós não tínhamos tudo o que nós gostaríamos de ter. Nós fizemos um levantamento agora há pouco, essa semana, junto com a líder do Ministério Infantil, e tentamos descobrir o que o Ministério precisa.
Espelho, olha, nós não temos recurso para isso. Fizemos uma reunião, ela foi apontando, pastor, eu fui ouvindo, nós fomos anotando, precisamos isso, precisamos aquilo, precisamos isso, precisamos aquilo, precisamos isso, precisamos aquilo. Eu disse, o que nós precisamos para trabalhar agora? Ela disse, o que nós precisamos para trabalhar agora, nós já temos, pastor. O que é? Vontade, paixão e amor. Continuamos fazendo, a Lana disse, continuamos fazendo tudo o que podemos com tudo que temos. Algumas coisas não funcionam na nossa vida de forma eficiente, porque nós não damos o nosso tudo. E amados, nem sempre nosso tudo é tudo nosso dinheiro. Algumas vezes para provar os crentes, Deus dá uma esvaziada no coração dele em relação às coisas dessa vida, para ver se cabe mais de Deus. Eu entendo que Deus faz isso. Outras vezes já está com o coraçãozinho vazio, então Deus pode derramar também uma prosperidadezinha ali. Mas as coisas elas funcionam às vezes com determinação e com coragem, perseverança. Ao longo desses anos tivemos algumas vezes vontade de desistir, mas era só vontade, irmão, que vem e vai, vem e vai. Nos piores momentos da vida nunca nos faltou uma palavra do Senhor. E olha, não só uma palavra do Senhor, mas também nunca nos faltou um irmão, um amigo ao nosso lado. Um amigo ao nosso lado. Cadê o Cid? Fica de pé, por favor. Cadê o Sidney? Cid está lá atrás. Ângela, fica de pé. Olhem para lá. Eu sinto fazer isso. Obrigado. Pode apagar a luz, pode sentar. O Cid tem experiência em construir igreja que nem Noé tinha experiência em construir arca. Nunca nos faltou. Nós não temos dinheiro. Deixa eu te contar uma história. Nós construímos uma igreja em Itajaí, na nossa igreja 7. De dia o Cid ia lá construir a igreja. De noite o Cid pegava a tarrafa e ia pescar tainha, para a gente comer tainha depois no almoço da igreja. Talvez ele fique até aborrecido por falar isso. Talvez goste, talvez fique aborrecido. Mas eu sempre lembro que ele não só colocava o serviço dele para a construção, mas também no outro dia pagava a carne. Aí chegava a Ângela com o pirão e catainha. Algumas vezes durante esses dias eu dizia assim, eita Cid, aquela tainha, hein? Não só o Cid. Aos poucos eu estou fazendo isso com as pessoas. Nós tivemos muitas pessoas trabalhar ao longo desses dias. E as que fizeram, queridos, irmãos, olha, a única razão desse lugar ser perfeito não é porque não tem defeito. A única razão desse lugar ser perfeito não é porque não tem defeito. É porque tudo que foi feito com muito amor. Foi feito com muito amor. Com muito amor. Quando o pallet chegou aqui, ó, dessas madeiras, olha que mesa maravilhosa, maravilhosa. Aquele monte, 2 caminhões de pallet, irmãos. Quando eu vi essas madeiras assim, eu perguntei para o Cid, dá para fazer uma mesa? Disse, dá, pastor. Diego chegou com aquele monte de ferramentas. Diego, faz uma mesa para nós. Diego, rapidamente, Diego e o JV. Aí corta daqui, corta dali, terminou. Ficou dessa altura. Eu pedi fazer um pouco mais, elas fizeram dessa altura assim, ó. Dessa altura. Aí eu imaginei e falei, meu Deus, como é que o irmão Salésio vai ministrar nessa mesa? Ou nós botamos uma cadeira para ele, ou nós pedimos para diminuir pelo menos uns 70 centímetros de pé. Os meninos fizeram isso. Depois você agradece eles, porque hoje você ia passar vergonha. Essa mesa está aqui. Sabia que Deus nunca fez uma mesa? Falando sobre mesa, fez lembrar. Deus nunca fez uma mesa. Nunca. Ele nunca fez uma mesa. A mesa quem faz são as pessoas, Jim. Mesmo Deus não tendo feito uma mesa, nós temos uma mesa aqui hoje. Sabe o que Deus faz, Marcos? Deus faz a árvore.
Deus faz a árvore. A árvore Ele faz, nós não fazemos. Ela está lá por obra, por manifestação da ação do Criador. Ele faz uma árvore. Sabe como que se transforma uma árvore em uma mesa? Com visão. A pessoa olha para aquela árvore assim, para aquela árvore linda, árvore ali, e tem uma visão. Ela diz assim: olha, essa árvore vai se transformar em uma bela mesa para a Santa Ceia. Sabe por que o pastor está dizendo isso aí? Porque existem algumas coisas na nossa vida que a parte que cabe de Deus é a bruta, é aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não podemos dar porque nós não temos, porque vai além de quem somos, do que temos e podemos, e até sabemos. Está restrito às nossas condições, porque são ações que dizem respeito somente do Todo-Poderoso. E quando nós entendemos isso e caminhamos sobre a proposta de que uma vida com Deus é uma sociedade. É uma sociedade, irmãos. Quando eu orei e disse: Senhor, essa casa é tua, o Senhor disse: não, meu filho. Ele disse: essa casa é nossa. Diga para a minha igreja que essa casa é nossa. Não é minha, é nossa. Senhor, essa casa é tua. Ele disse: não, meu filho, diga para a minha igreja, essa casa é nossa. Aquele dia Deus me fez entender que a nossa caminhada com Ele é uma sociedade, pastor Luan. Uma sociedade onde que só vai funcionar de forma eficiente se cada um que faz parte dessa sociedade entrar com a sua parte. Então existe a parte de Deus e ela é só de Deus, querido. E Ele é incrível, amados. Ele é magnânimo. Ele é absoluto em excelência em relação às suas ações. Ele se move de uma forma que nosso coração e mente não consegue compreender, pela grandeza daquilo que Ele faz. Há uma logística bem elaborada da parte de Deus acontecendo o tempo todo, só para que algumas pessoas estivessem aqui essa noite. Você não tem ideia a quantidade de livramento que o Senhor foi na frente. Como diz a canção, Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele caminha, quem nele confia, e aí por diante. Existe uma logística muito grande da parte dele. Mas Deus, assim, olha, Ele arregaça as mangas e Ele faz o que Ele tem que fazer. Só que a eficiência da conclusão só se dá quando nós, faz assim, nós colocamos as nossas mãos em alinhamento com as mãos do Senhor e trabalhamos unidos, ligados, juntos, sintonizados com Ele. A parte dele, João 3,16, por favor. A parte dele, Ele fez e ainda faz. Mas as coisas só atingem o seu 100% quando você sai da inércia, quando você sai da zona de conforto, quando você sai de uma vida estagnada e entende que você tem que fazer algumas coisas das quais, ei, para de esperar que os outros façam a sua parte. Você vai e faz. Então quando você vai e faz o que só você pode fazer, então você vai descobrir, ao terminar o que você fez, que o que Deus podia fazer já estava feito, mas mesmo feito, tudo estava parado. Por quê? Porque você estava parado. Quando você para o universo, você para o planeta. Quando você para a sua família, você para a sua casa, você para o seu casamento. Quando você para as pessoas que estão ligadas a você. Então a ordem do Senhor essa noite é: não pare! Não pare! Não pare! Mas algumas pessoas param e por um tempo continuam em movimentação. Sabe? Porque ainda estão embalados.
Mas eu parei já alguns meses atrás, mas as coisas ainda continuam acontecendo. Observe que mesmo em movimento está se perdendo velocidade, e estar totalmente parado é só uma questão de tempo. Por isso que alguns são saudosistas da sua vida de oração, a sua vida de adoração, porque faziam isso. E quando faziam, experimentavam coisas que só experimenta quem vive assim. Mas foi parando, foi parando, foi abandonando aquele cantinho, amado, aquela cadeira do lado da cama, aquele lugarzinho no sofá, foi abandonando aquele lugarzinho secreto. Outras coisas que nunca estiveram lá passaram a ocupar o espaço e tempo que era reservado exclusivamente ao amado da sua alma. E aquilo foi anestesiando até que se deu. Aí numa noite como essa, na frente de um maluco barbudo que nem esse, você escutou essa verdade que você precisa. Existem algumas ordens que vêm da parte de Deus, e uma delas é: volte. 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 Eu não quero te persuadir a nada, mas eu no seu lugar essa noite, sei lá, eu pulava da cadeira, eu saía correndo. Eu pulava da cadeira, eu saía correndo. Se existe algo que eu perdi muito cedo, foi a vergonha. Porque menino pobre que tem vergonha passa fome, menino pobre que tem vergonha passa necessidade, menino pobre que tem vergonha apanha dos outros. Então uma das coisas que eu tive que perder, assim, olha, para mim, aprender a viver, em alguns momentos sobreviver, foi a vergonha. Por quê? Porque ela nos para. O grande problema é que nós preservamos muito a nossa reputação. Se tem algo que a gente preserva, queridos, nossa reputação. Nos ofende assim, o estado de amargor de alma, quando alguém fala mal da gente. Ei, deixa eu te contar um segredo. Nem todo mundo que fala mal de você está mentindo. Nem todo mundo que fala mal de você está mentindo. Às vezes você fala mal, mas é verdade. Às vezes você está falando a verdade. Claro que é uma verdade que, se pudéssemos, ocultávamos. Não queremos torná-la explícita, queremos mantê-la implícita. Queremos manter aqui, não aqui, internamente. Mantemos a nossa reputação e não nos expomos como deveríamos se expor. Aí Deus, de forma tão explícita, não, vamos falar a verdade, de forma descarada, te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguns poucos homens e mulheres teriam coragem essa noite de pegar o microfone na mão aqui e expressar seu sentimento em relação ao seu parceiro ou parceira. Porque a vergonha os para. Ele se expôs de uma forma que não fica dúvidas do amor dele para conosco. Alguma dúvida ali, Bruno? Será que ele amou? Algum ponto de interrogação ali? Deixou alguma incerteza? Porque Deus amou de tal maneira o Bruno. Porque Deus amou de tal maneira o Pedro Lucas, com 2C. Porque Deus amou de tal maneira você e você. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a expressão máxima, é o espremer máximo da alma
alma, do coração em relação a um sentimento. Ele não só amor de boca, amados. E amor de boca aí está cheio no mundo. De eu te amo. Mas não é muito amo assim. O amor que nós recebemos porta fora da igreja, sem Cristo, é um amor tão interesseiro. Quantas vezes você foi amado por pessoas que só queriam tirar alguma coisa de você? Algumas moças aqui, a inocência, a pureza. Pronto, falei. Quantas vezes você foi amado por interesse? Nós aprendemos sobre amor dentro de uma vida conjugal, de uma forma que foi romantizada por Hollywood. Aquilo é uma pura tolice. Não existe, queridos. Ei, e foram felizes para sempre. Tá, casa para ver. Se todo dia é assim, um conto de fatos, um conto de história, casa para ver, jovens. Né, missionário Vitor? Né, Isabelle? Casa para ver. É vida real, gente. Não é dentro da telinha, não. Existe história entre uma cena e outra dentro de uma casa. Não é como acontece na televisão. Ela não acorda, queridos, com a chapinha, o cabelo chapado. Ela não acorda com o cabelo todo chapadinho, viu, irmão Salésio? No filme, meu de Deus, acordou a princesa. Ei, moça, Pamela, o sapo não transforma ele em príncipe. Você é verdadeiro para ti. Não vai virar príncipe o sapo. Casou com o sapo. Mas se fosse remediar para te ajudar, eu diria assim, quando a moça pergunta para mim: pastor, eu quero casar com um príncipe. Porque as meninas dessa igreja merecem tudo de bom, até os rapazes, cujo qual elas vão passar o resto da vida junto. Quantas moças aqui querem casar com um príncipe? Deixa eu ver, levanta a mão. Só as que querem casar com um príncipe. Se não quiserem, a gente ora para casar com o sapo daí, deixa eu ver. Os pais estão atentos hoje aqui. O Ben fez assim, ó, baixa a mão aí para a menina. Mas eu sempre as digo, elas não levantaram porque ela é pegadinha, tá? Assim, a única forma de uma moça casar com um príncipe é sendo uma princesa, porque se for uma bruaca, não vai casar com um príncipe. Seja uma princesa, então, que você vai arrumar um príncipe. Mas o amor desse mundo, ele é sob interesse. Quantas vezes você foi amado porque alguém queria tirar algo de você? Hoje eu não quero coagir ninguém com uma pergunta boba que eu faço. Quando eu digo assim: por que você casou com ela? Aí, responde só para você. Se a sua resposta for essa, então nós estamos de acordo. Aí alguém diz assim: porque eu a amava, porque eu a amo. Não é isso que as pessoas dizem? Por que você casou com ela? Porque eu... Então você casou pensando em você, você não casou pensando nela. Foi para atender a demanda do teu sentimento, do teu coração. Isso significa que se você foi bonitão, aí quando mais novo, você desprezou muita moça porque te amava. Você casou com essa porque você amava ela. Você não se preocupou com as que te amavam. Isso não é puro egoísmo? É amar com interesse, para atender a demanda do coração. Não, eu casei com ela porque eu amava ela, tá? E se ela te amasse como te ama e você não amasse, então você teria desprezado. Não é pensando na felicidade do coração dela, mas é pensando em você e em sua felicidade. E olha, queridos, quem não é feliz como solteiro, desculpa falar, depois que casa não vai conseguir fazer outra pessoa feliz. A felicidade se traz de casa, e por isso precisa ser tratada antes do casamento. O moço mesmo, senão eu sou tão feliz, mas eu sou tão feliz, mas sou tão feliz que eu tenho que casar. Por quê? Porque eu quero compartilhar com outra pessoa minha felicidade. É muita felicidade para mim, eu preciso compartilhar com alguém. A moça da mesma forma. Porque nós vivemos em uma sociedade onde as moças costumam sair de casa porque elas estão infelizes com seus pais e com suas famílias.
Desculpa, amado, não queria estragar sua noite, mas quantas moças aqui, quantas irmãs aqui essa noite? E ao invés de encontrarem solução que buscavam, da qual não vivia dentro de sua casa, arrumaram foi um problema muito maior, porque agora não é o pai, não é a mãe, é um outro infeliz como ela. Desculpa a palavra infeliz, mas essa infelicidade é só um outro infeliz. E um infeliz mais um infeliz nunca vai ser igual a dois felizes. É um infeliz mais um infeliz igual a duas pessoas infelizes. O amor do mundo, infelizmente, ele não é nos dado dessa forma. É sempre para tirar. Conversei com algumas pessoas que, infelizmente, ao longo desses anos, caíram nas drogas, e as primeiras sempre foram de graça, e as últimas custaram as vidas deles. Não foram só o dinheiro, não foi só o liquidificador, não foi só a torradeira, não foi só a televisão, foi a vida. Se dava porque se esperava algo a mais, dizia assim, não, eu estou dando agora porque eu estou emprestando a juro, lá na frente eu vou cobrar isso aqui, mas isso aqui, mas isso aqui, vai virar cliente, vai virar freguês. E não é isso que acontece. Lamentavelmente não é isso que acontece. Mas o amor que nós recebemos da parte do Senhor, não. Ele amou, e para que ficasse claro o quanto Ele nos amou, porque falar é fácil, fazer é mais ou menos. Falar é fácil, fazer mais ou menos. O difícil mesmo é dar. Amor de tal maneira que Ele deu. Ele falou, Ele fez, Ele deu. Amor de tal que Ele deu. Quer saber? Se ama? É só ver o que se fala, o que se faz e o que se dá. E por favor, esqueça o negócio de oferta de novo. Está proibido ofertar essa noite, para você não pensar que eu estou falando de oferta. Porque hoje em dia fala de sacrifício, fala de oferta. Todo mundo acha, irmão, assim, ó, o coração da pessoa só está falando de dinheiro. Quer saber o quanto o coração está inserido naquilo que faz? É só ver o quanto dá do seu tempo, o quanto dá do seu esforço, o quanto dá do seu trabalho, o quanto aí dá dos seus recursos, o quanto dá da sua empresa, o quanto dá da sua vida, o quanto dá. Deus amou de tal maneira que Ele deu. E olha, o que Deus deu, gente, não foi um anjinho desazado, não. Pega lá aquele anjo banguela lá, aquele guapeca lá, aquele mais lá obsoleto, aquele lá do canto que está quebrado, aquele todo desazado. Pega lá aquele anjo lá, sacrifica aquele anjo. Deus fez um censo, um levantamento e viu o que tinha de melhor no céu. E olha, eu tenho algumas coisas legais em casa, mas melhor que os meus filhos eu não tenho nada. Não tem nada que excede ao valor dos meus filhos. Eu imagino o Todo-Poderoso assim, olha, eu preciso convencer eles que eu amei mesmo de verdade, que eu amei de todo o meu coração, que eu amei com todas as minhas forças. Isso eu imagino, claro. Estamos falando num plano humano, algo que aconteceu num plano divino. Mas eu preciso convencer eles que eu amei, e amei mesmo. E esse mesmo de amar precisa ser expresso através do dar, para que eles entendam que o que eu estou falando e o que eu estou fazendo é verdade. Então eu vou dar o que eu tenho de melhor. Vem cá, Jesus. Vou dar Jesus. Vou dar Jesus. Imagina, irmão. Imagina. Um pai despede um filho para morrer na cruz. Gente, pelo amor de Deus. 99,9% das pessoas não tem ideia do que está escrito em João 3,16. Querem entender Apocalipse 21 e não entendeu nem o João 3,16. Fica aqui, Jesus. O que você diria de um pai que sacrifica um filho? Você chamaria ele de quê? Homicida? Suicida? Psicopata? Um pai que sacrifica um filho? Um pai que sacrifica um filho para provar o seu amor por um estranho, por um bêbado, por uma prostituta, por um drogado,
por um viciado, por um ladrão, por um estuprador, o que você diria desse pai? Porque de alguma forma, de alguma maneira, todos nós fomos achados no mesmo lugar quando se tratava de pecado. Não se sinta ofendido. Na mesma lata de lixo fedida do pecado. Foi de lá que Deus nos tirou. Se alguém foi tirado entre os príncipes aqui, parabéns para você, porque a grande maioria que eu conheço, queridos, sem Cristo, hoje assim, anda aí de carro importado, hoje aí é de sapato brilhante, hoje aí usa terno de linho, mas quando estava sem Cristo andava fedido. Hoje virou gente, deixou de ser criança, hoje fala bonito, fala grosso. Mas sem Cristo, irmão, era promíscuo, era viciado em pornografia, não era nada. Hoje é importante, mas olha, quando não tinha Cristo, quem lambia a boca dele eram os cachorros na sarjeta. Talvez não de forma física, mas de alguma maneira espiritual. Se morresse, ia para o mesmo buraco chamado inferno do que o outro. O que você diria de um pai que sacrifica um filho? Sabe por que a gente não consegue enxergar isso em João 3,16? Por que nós não nos sentimos ofendidos quando nós lemos assim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. A gente fala, deu ele a morrer, deu o seu filho à morte. Sabe por que nós não nos sentimos ofendidos? Porque nós somos beneficiados com isso. Benefício nosso, azar dos outros. Quem morreu lá foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Morreu para quê? Obrigado, Jesus. Para que você tivesse assim, de forma consolidada, o seu nome escrito no livro da vida. Para que você um dia não tivesse argumento algum ao dizer, eu quis, Senhor, porque o Senhor não fez o suficiente. Ei, tudo que Ele fez, Ele já fez. Por isso que quando alguém fala assim, quem quer aceitar Jesus? É só aceitar? Porque o que Ele fez, Ele já fez. Então o que nós precisamos? É só aceitar o que foi feito. Aí um dia alguém perguntou, pastor, como é que eu faço para saber se eu sou salvo? Eu disse, é simples. Quando você aceitou Jesus, você aceitou como? Como Senhor e Salvador. Então tá bom, Jesus é Salvador de todo mundo que Ele é Senhor. Se Ele é Senhor da tua casa, se Ele é Senhor da tua vida, Ele é o teu Salvador também. Porque não dá para aceitar Ele como Salvador e não servi-lo como Senhor. Sirvo como Senhor e de brinde, de lambuja, forma extra, eu recebo Ele como Salvador da minha alma. Fique de pé um pouco comigo, por favor. Se eu não falar que eu preguei sem ler o texto, eu vou ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí alguém se sente acusado em momentos como esse, porque eu vou fazer um apelo para as pessoas voltar para Jesus, e vou fazer um apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Mas alguém se sente acusado em um momento como esse, porque assim, tem gente que peca, irmão, e tem gente que faz isso com força. Um dia alguém perguntou, pastor, não existe pecadinho, pecadão, né? Eu falei, claro que existe. Claro que existe, biblicamente falando, e também no mundo físico. Cada crime tem sua sentença. Cada crime tem sua sentença. Então tem pecadinho, tem pecadão? Com certeza. Porque se cada pecado tem sua consequência, e a consequência de alguns é maior do que outras, então tem. Mas tem gente, irmão, que às vezes se sente tão acusado, sabe por quê? Porque às vezes o diabo está sentado do lado dela no banco da igreja, dizendo assim, não vai não, você não tem jeito, você é perdido, você é o Zé Ruela, você é a Ruela do Zé, você é o orelha seca, você não é nada. Não vai não, porque não vai mudar a sua vida. Quantas vezes você já fez isso e não mudou nada? Ei, eu disse milhões de vezes ao longo desses 5 anos como igreja nessa cidade, e eu preciso continuar dizendo milhões de vezes aqui: o Senhor prefere te perdoar do que te perder. Ele prefere te perdoar independente de tudo o que você fez, porque se Ele não te perdoa, Ele fica sem opção. Ele fala, não, olha, eu sei que foi feio o que você fez, mas eu te perdoo porque eu não quero te perder.
Querido, existe uma forma mais descarada do que essa para dizer que Ele te ama, que você é amado por Ele, e que tudo que foi feito aqui nesta noite é para que você tivesse um real encontro com Ele. Agora o que você precisa? Você precisa romper o orgulho. Porque Jesus é alguém a quem eu não fico. Jesus é alguém a quem eu me aliancio. Jesus é alguém a quem eu ando de mãos dadas o tempo todo. E ai, como é bom, querido, levar Jesus para casa essa noite. Quando você chegar na tua casa, você abre a porta e fala assim: pode entrar, Senhor Jesus. Essa é minha casa, agora é a tua também. Pode entrar, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus. Sois bem-vindo na minha casa. Aí Jesus fala: só um pouquinho, peraí. Bondade e misericórdia entre também. Salvação, cura, milagre, vitória, prosperidade, proteção, amparo. Entrem comigo. Mas olha, está com coragem esta noite? Está com coragem essa noite? Porque a vergonha das pessoas, só um pouquinho mais baixo, teclado. A vergonha das pessoas diminui na medida que se aumenta a necessidade delas. A vergonha das pessoas diminui na medida em que aumenta-se a necessidade. Se essa noite eu tivesse aqui um bilhete na mão e falasse: amados, olha, a Mega Sena está acumulada. Segunda-feira, milhões de reais. E eu tenho de forma aqui, privilegiada, o número, quem chegar primeiro pega. Será que quantas pessoas viriam correndo à frente? Será que eu não seria esmagado aqui pelas pessoas querendo o número? Não, eu tenho algo melhor do que o número da Mega Sena para te dar. Estivesse na UTI morrendo, nos últimos instantes eu falasse assim: olha, eu tenho aqui nas minhas mãos, vou pegar de novo. Eu tenho nas minhas mãos aqui o remédio. Se você tomar uma vez, vai te levantar dessa cama e vai restaurar a sua vida. Só que você vai ter que falar assim: pelo amor de Deus, por favor, dá o remédio. Será que teria orgulho? Será que a pessoa morreria de não vou falar nada, pelo amor de Deus, por favor, não? Vou preferir morrer. Você acha que morreria? Falaria? O que eu tenho aqui hoje para você é melhor do que isso. Só que você tem que vir buscar. Eu quero orar por pessoas que querem voltar para Jesus. Eu quero orar por pessoas que querem entregar sua vida a Cristo essa noite. Agora vocês podem tocar. Você que está distante essa noite, vem aqui à frente da mesa para que eu possa orar por você. Existe uma equipe de intercessores que vai estar aqui para orar por pessoas que estão afastadas. Pessoas que estão distanciadas do Senhor. Paga esse refletor para mim, Vitor, por favor. Pode vir à frente. Isso. Eu quero orar por pessoas. Venha como quem está com pressa de receber Cristo. Não temerei. Eu quero orar por pessoas. De glória, eu entrarei longe do santo. Não sei mais. Se você parou ao longo do caminho e essa é a noite que você quer retomar, venha também. Se você se sente distante, de alguma forma vazio, precisando de um conserto, de uma nova aliança, vem também, eu quero orar por você. Não temer.